Você já parou para pensar em quantas bênçãos Deus já colocou em suas mãos, mas que, por distração, costume ou até ingratidão, foram deixadas de lado? Às vezes, estamos tão focados naquilo que ainda não temos que nos esquecemos de valorizar aquilo que já nos foi dado. Será que estamos realmente cuidando bem do que Deus confiou a nós? Muitas vezes, pedimos insistentemente por algo, uma porta aberta, um recomeço, uma resposta. Imploramos por um trabalho melhor, por um relacionamento mais abençoado, por uma vida mais tranquila. Mas quando finalmente recebemos o que pedimos, será que temos a consciência de zelar por isso? Ou acabamos desperdiçando, negligenciando e até desrespeitando as dádivas que vêm diretamente das mãos de Deus? A verdade é que Deus nunca dá algo por acaso. Ele não entrega promessas aleatórias e nem permite que algo chegue até nós sem um propósito definido. Cada bênção carrega consigo uma responsabilidade. E o que fazemos com ela define se estamos preparados para algo maior ou se perderemos até o que já possuímos. Quantas vezes alguém recebe uma oportunidade incrível e, com o passar do tempo, começa a tratá-la com descaso? Isso acontece em um emprego, em um casamento, até mesmo na vida espiritual. No começo, há empolgação, gratidão, zelo. Mas com o tempo vem o cansaço, a acomodação, e sem perceber, aquela bênção começa a ser tratada como um fardo. O que antes era motivo de alegria se transforma em algo comum, e o coração perde a sensibilidade de reconhecer a grandeza daquilo que Deus concedeu. O grande problema é que o ser humano tem a tendência de desejar sempre mais, sem perceber que muitas vezes já tem o suficiente. O coração está sempre inquieto, sempre querendo algo novo, sempre esperando por um amanhã diferente, mas sem perceber que o presente já é uma resposta de Deus. Quantas vezes oramos pedindo mais paciência, mas desprezamos as oportunidades diárias que Deus nos dá para exercê-la? Quantas vezes pedimos por mais prosperidade, mas desperdiçamos recursos e gastamos sem sabedoria? Quantas vezes pedimos para Deus abençoar um relacionamento, mas deixamos de demonstrar amor, respeito e dedicação? Se não aprendemos a cuidar do que temos hoje, corremos o risco de perder amanhã. Muitas pessoas já perderam oportunidades porque não souberam reconhecer seu valor enquanto ainda as tinham. Deus nos observa. Ele vê como tratamos aquilo que nos foi confiado. Ele vê se somos bons mordomos daquilo que já temos antes de nos entregar algo maior. E talvez, enquanto esperamos por algo grandioso, Deus esteja esperando que aprendamos a valorizar aquilo que já está diante de nós. Essa mensagem não chegou até você por acaso. Talvez Deus esteja te chamando para uma mudança de postura. Talvez Ele queira que você abra os olhos para aquilo que tem tratado com indiferença. O que será que você tem hoje que já é uma bênção, mas que precisa ser cuidado com mais zelo? Essa é uma oportunidade de reflexão, porque Deus não abençoa aqueles que apenas pedem, mas aqueles que sabem honrar aquilo que já receberam. Agora peço só um segundinho da sua atenção e te convido a se juntar à comunidade, se inscrevendo no canal e deixando um like. É muito significante para nós. Nada que Deus coloca em suas mãos é sem propósito. Cada bênção, cada oportunidade, cada recurso que chega até você tem um motivo para estar ali. Mas o que muitas pessoas não percebem é que junto com a bênção vem a responsabilidade. Deus não entrega algo sem um objetivo definido. Tudo o que Ele confia a alguém tem um propósito maior do que simplesmente satisfazer desejos momentâneos. Muitos pedem a Deus uma vida melhor, um caminho mais próspero, um tempo de colheita. Mas será que estão preparados para sustentar essa bênção? Porque o que Deus dá, Ele não dá por impulso ou de maneira aleatória. Se algo foi colocado em sua vida, existe um motivo. Mas se você não compreender esse motivo, pode acabar desperdiçando algo
que deveria ser a resposta de Deus para um tempo maior de crescimento. Jesus disse: "A quem muito foi dado, muito será exigido, e a quem muito foi confiado, mais ainda será pedido." Lucas, capítulo 12, versículo 48. Esse princípio espiritual revela que Deus não distribui bênçãos sem critério. Ele observa se há maturidade para administrar aquilo que foi concedido. Isso significa que, antes de pedir algo maior, é preciso perguntar: o que estou fazendo com o que já tenho? Se Deus confia um trabalho, mas há negligência, como ele poderia entregar algo ainda melhor? Se Deus concede um lar, mas falta cuidado, como poderia ampliar essa estrutura? Se Deus entrega uma amizade ou um relacionamento, mas a pessoa age com egoísmo, como ele poderia abençoar ainda mais essa área? O problema não está na falta de bênçãos, mas na forma como são tratadas. Muitos não percebem que já receberam o que tanto pediam, mas não souberam sustentar. Quantas pessoas clamam por oportunidades, mas quando elas chegam, são desperdiçadas? Quantas vezes a resposta de Deus já estava disponível, mas foi tratada com descaso? As pessoas tendem a pensar que Deus apenas concede ou retém, mas, na verdade, Ele observa como cada um lida com aquilo que já recebeu. Se há zelo, Ele confia mais. Se há indiferença, Ele permite que aquilo se perca. Olhe ao seu redor. O que já foi entregue a você? O que está ao seu alcance hoje que pode ser tratado com mais responsabilidade? Deus deseja entregar muito, mas Ele nunca colocará algo precioso nas mãos de quem ainda não aprendeu a valorizar o essencial. Essa é a diferença entre aqueles que crescem e aqueles que permanecem estagnados. Os que entendem que toda bênção é um presente, mas também uma missão, encontram caminhos para avançar. Já os que tratam com descuido acabam vendo oportunidades se esvaindo sem nem perceber. Se Deus confiou algo a você, não foi por acaso. Seja fiel na administração do que já está em suas mãos, porque aquilo que você cuida hoje define o que Deus poderá confiar a você amanhã. Nem sempre a perda de algo acontece porque Deus quis tirar. Muitas vezes, aquilo que se vai é o resultado direto da maneira como foi tratado. A ingratidão tem o poder de afastar bênçãos, de fechar portas e de impedir que algo floresça. Quem não reconhece o valor do que tem, cedo ou tarde, acaba perdendo. O coração humano tem uma tendência perigosa de se acostumar com o que antes era motivo de alegria. Aquela conquista que antes parecia impossível, hoje pode estar sendo tratada com descaso. O que um dia foi resposta de oração, com o tempo pode ser visto apenas como parte da rotina. Mas quando a gratidão desaparece, a bênção deixa de ser bênção aos olhos de quem a possui. A insatisfação constante é um veneno silencioso. Quem vive reclamando do que tem, acreditando que sempre falta algo, dificilmente perceberá o quanto já é abençoado. É por isso que muitas pessoas vivem pedindo mais, mas sem jamais sentirem que possuem o suficiente. Não é porque Deus não dá, mas porque o coração nunca está satisfeito. A Bíblia ensina: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 18. Esse não é apenas um conselho para manter uma boa postura espiritual. É uma verdade que define quem será capaz de manter o que tem e quem, por sua própria ingratidão, verá suas bênçãos escorrendo pelos dedos. O problema da ingratidão não está apenas nas palavras, mas no que ela gera na maneira de agir. Uma pessoa insatisfeita trata com negligência aquilo que já tem. O trabalho que um dia foi motivo de comemoração passa a ser visto como um fardo. A família que um dia foi um sonho se torna algo comum e pouco valorizado. O alimento na mesa, a casa onde se vive, a saúde do corpo,
Tudo isso pode passar despercebido quando o coração não aprende a agradecer. O que poucos entendem é que a gratidão não é um sentimento, mas uma postura. Ser grato não significa apenas sentir-se feliz por algo, mas demonstrar esse reconhecimento através de atitudes. Quem valoriza o que tem, cuida. Quem entende o privilégio de algo, protege. Quem enxerga as bênçãos diárias, não permite que a insatisfação domine sua vida. O que existe hoje na sua vida que você já pediu a Deus um dia? O que está diante de você e que talvez tenha se tornado algo comum, mas que já foi uma resposta de oração? A gratidão é a chave para preservar, fortalecer e multiplicar as bênçãos que Deus confiou. Aqueles que aprendem a agradecer não vivem em escassez, não porque possuem tudo, mas porque reconhecem o valor do que já têm. Deus honra aqueles que sabem valorizar o que Ele já entregou. Mas quem despreza, cedo ou tarde, verá a diferença entre segurar uma bênção e deixá-la escapar. Muita gente espera que grandes coisas aconteçam em sua vida antes de começar a agir de maneira diferente. Pensam que, quando tiverem um emprego melhor, serão mais dedicados, que quando tiverem mais dinheiro, serão mais generosos, que quando tudo estiver como desejam, aí sim passarão a dar valor. Mas Deus não trabalha assim. Ele observa o que cada um faz com aquilo que já tem. A verdade é que ninguém recebe algo maior sem antes demonstrar fidelidade no que parece pequeno. Essa não é apenas uma questão de esforço ou dedicação, mas um princípio espiritual. Jesus disse: quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é desonesto no pouco, também é desonesto no muito. Lucas, capítulo 16, versículo 10. Isso significa que Deus testa o coração do ser humano antes de confiar algo maior. Muitas portas não se abrem porque ainda há lições a serem aprendidas no que já foi dado. Quem não é responsável com pouco, dificilmente será responsável com muito. Quem não administra bem o que tem hoje, provavelmente não terá sabedoria para lidar com algo maior amanhã. Isso vale para todas as áreas da vida. Alguém que não cuida do próprio corpo, esperando que um dia terá mais tempo para isso, pode enfrentar consequências difíceis. Quem não cuida dos pequenos recursos, esperando que um dia terá mais dinheiro para organizar suas finanças, pode acabar nunca vendo essa realidade acontecer. O que é desperdiçado hoje não será multiplicado no futuro. A fidelidade no pouco não se refere apenas a bens materiais. Está no modo como uma pessoa trata seu tempo, suas palavras, suas relações. Pequenas atitudes diárias revelam se alguém está pronto para receber algo maior. Agora, talvez alguém olhe para o mundo e questione: mas e aqueles que enriquecem de forma desonesta? Pessoas que fazem propaganda de coisas que prejudicam os outros, que exploram fraquezas alheias e parecem ter tudo. Mas será que realmente tem tudo? A Bíblia nos ensina que a bênção do Senhor enriquece e com ela Ele não traz desgosto. Provérbios, capítulo 10, versículo 22. A riqueza sem propósito, sem paz, sem consciência tranquila, é apenas um peso disfarçado de sucesso. O dinheiro pode comprar conforto, mas não pode comprar descanso para a alma. Ele pode proporcionar experiências, mas não pode dar sentido à vida. Muitos prosperam aos olhos do mundo, mas vivem carregando angústias que ninguém vê. Tem posses, mas não tem direção. Tem fama, mas não tem paz. Já aqueles que constroem sua vida com fidelidade a Deus podem até passar por processos mais longos, mas quando chegam lá, encontram algo que dinheiro nenhum pode comprar: a verdadeira realização. Se existe uma área da sua vida onde você deseja crescimento, observe como tem tratado aquilo que já recebeu. Se há descaso, Deus não acelerará processos. Se há dedicação, Ele mesmo se encarrega de abrir as portas certas.
Aqueles que aprendem a ser fiéis no pouco não precisam correr atrás de oportunidades. Deus os coloca nos lugares certos, no tempo certo. A fidelidade no que parece pequeno é o que prepara alguém para viver aquilo que tanto deseja. E quando a oportunidade chega, já não é questão de sorte ou acaso, mas de um coração que foi treinado para sustentar aquilo que Deus quer derramar. Muitas perdas na vida não acontecem por falta de oportunidades, mas por descuido com aquilo que já foi recebido. Nem sempre o problema está no que falta, mas no que foi desperdiçado. Quando uma bênção não é valorizada, ela pode se tornar uma oportunidade perdida. Deus confia coisas preciosas a cada pessoa. Pode ser um talento, uma família, um trabalho, um ministério, uma amizade, mas a forma como essas bênçãos são tratadas determina se continuarão sendo uma fonte de crescimento ou se acabarão se desfazendo com o tempo. O descuido muitas vezes não é intencional. A rotina, o cansaço, a distração com outras coisas podem fazer alguém esquecer a importância daquilo que tem. Aos poucos, aquilo que deveria ser protegido passa a ser tratado com indiferença. O trabalho que antes era motivo de alegria se torna um peso. A saúde que antes era um privilégio passa a ser negligenciada. A presença de pessoas especiais é deixada de lado. Quando se percebe, o que era bênção já não está mais ali. A Bíblia ensina: aquele que é negligente na sua obra é irmão do desperdiçador. Provérbios capítulo 18, versículo 9. A negligência e o desperdício andam juntos. Quem não cuida do que tem acaba jogando fora oportunidades que poderiam ter gerado frutos incríveis. Muitos acreditam que perderam algo porque Deus quis tirar, mas na verdade foram as escolhas diárias que levaram a essa perda. Um casamento que esfria, uma carreira que estagna, uma amizade que se desfaz, tudo isso pode ser consequência de falta de zelo. Quando não há cuidado, o tempo corrói aquilo que deveria ser fortalecido. O que acontece quando alguém recebe um presente valioso, mas o deixa jogado em qualquer canto? Com o tempo, a poeira cobre, as partes começam a se desgastar e aquilo que era precioso se torna inutilizável. Assim, também acontece com muitas áreas da vida. O que não recebe atenção enfraquece. O que não é protegido se desgasta. O que não é regado deixa de crescer. Para manter algo vivo e frutífero, é necessário esforço consciente. Não basta apenas receber algo de Deus e esperar que permaneça por conta própria. Uma bênção precisa ser cultivada. Uma oportunidade precisa ser aproveitada. Um chamado precisa ser honrado. O que está em suas mãos hoje e precisa ser tratado com mais zelo? Quais áreas da sua vida precisam ser resgatadas antes que seja tarde demais? Deus não retira sem propósito, mas muitas vezes permite que algo se vá para que a pessoa perceba o valor que não soube enxergar enquanto ainda tinha. Quem entende isso a tempo pode mudar sua postura, recuperar o que ainda está ao seu alcance e impedir que novas perdas aconteçam. Muitas pessoas vivem esperando por algo grandioso, sem perceber que as maiores bênçãos já estão em suas mãos. Deus não age apenas no futuro. Ele já tem derramado graça, provisão e oportunidades no presente. O problema não está na falta de bênçãos, mas na maneira como elas são tratadas. O que você tem hoje que já foi resposta de oração? O que está ao seu alcance e precisa ser valorizado com mais zelo? Talvez a bênção que tanto se espera já esteja ali, apenas aguardando para ser reconhecida. Deus observa o coração de quem é grato e cuida do que recebe. E aqueles que aprendem a honrar cada dádiva são aqueles que vivem debaixo da multiplicação divina. Agora, antes de encerrar esse momento, eu quero te convidar a orar. Esse é um instante de respirar fundo e se entregar completamente a Deus e pedir que Ele traga clareza, sabedoria e gratidão ao seu coração.
Pai amado, diante da Tua presença, nos colocamos com humildade, reconhecendo que tudo o que temos e tudo o que somos vem das Tuas mãos. O Senhor é um Deus generoso, fiel e misericordioso, que nos dá muito além do que merecemos. Mas quantas vezes, em nossa pressa e distração, deixamos de perceber e valorizar as bênçãos que já recebemos? Quantas vezes pedimos mais, sem sequer termos aprendido a cuidar bem do que já nos foi confiado? Hoje, queremos abrir o coração diante de Ti e pedir que o Senhor nos ensine a ter um olhar mais atento, um coração mais grato e mãos mais fiéis no zelo por tudo o que nos foi entregue. Queremos ser fiéis no pouco, no muito e em tudo o que for colocado diante de nós. Se em algum momento fomos negligentes, se tratamos com descaso aquilo que o Senhor nos confiou, pedimos perdão. Perdoa-nos por cada vez que reclamamos ao invés de agradecer, por cada oportunidade que desperdiçamos, por cada relacionamento que não soubemos valorizar. Restaura em nós um coração sensível à Tua vontade e disposto a reconhecer a grandeza dos Teus feitos, ainda que pareçam pequenos aos olhos humanos. Senhor, dá-nos discernimento para compreender o valor das bênçãos que já temos. Que possamos olhar para o que está em nossas mãos e aprender a cuidar, proteger, administrar e honrar cada dádiva que o Senhor nos concedeu. Seja na nossa vida familiar, no nosso trabalho, na nossa saúde, nos relacionamentos ou até mesmo nos recursos que nos chegam, que possamos sempre lembrar que tudo vem de Ti e que um coração ingrato pode nos afastar daquilo que foi preparado para nós. Sabemos que o Senhor é um Deus que multiplica e que promove crescimento, mas também sabemos que o Senhor espera fidelidade antes de entregar mais. Então, Pai, que sejamos fiéis, que aprendamos a plantar antes de querer colher, a regar antes de esperar frutos, a investir nosso tempo, nossa dedicação e nosso amor em tudo aquilo que o Senhor já nos permitiu ter. Toca agora o coração de cada pessoa que ora comigo, que todo sentimento de insatisfação seja substituído por gratidão. Que todo olhar voltado apenas para o que falta seja transformado em um olhar que reconhece tudo o que já foi dado. E que cada um que ouve essa oração entenda que a maior bênção de todas é ter a Tua presença, pois quando temos o Senhor, temos tudo. Entregamos nossa vida em Tuas mãos e pedimos que o Senhor nos conduza, nos ensine e nos fortaleça a cada dia. Que nunca sejamos como aqueles que perdem por não saberem reconhecer o que já têm, mas que sejamos aqueles que vivem debaixo da Tua graça, crescendo e frutificando para a Tua glória. Oramos com fé e gratidão, em nome de Jesus. Amém. Quantas coisas preciosas Deus já colocou em sua vida e talvez tenham passado despercebidas. A oração que fizemos agora não é apenas um momento de comunhão, mas um convite para uma mudança de olhar. Deus continua derramando bênçãos, mas cabe a cada um de nós decidir como cuidar delas. A forma como tratamos aquilo que já temos define o que Deus ainda pode confiar a nós. Se essa mensagem fez sentido para você, considere se inscrever no canal e deixar seu like. Isso não só nos ajuda a alcançar mais pessoas, mas também faz com que você continue recebendo palavras que fortalecem sua caminhada espiritual. E nos comentários, escreva: Senhor, eu cuido do que Tu me confias. Essa declaração não é apenas uma frase, mas um compromisso diante de Deus para honrar cada bênção que Ele já colocou em suas mãos. E se você deseja um guia para o seu crescimento espiritual, temos algo especial para te ajudar. No primeiro comentário fixado, há um material preparado para fortalecer sua fé e te guiar em uma caminhada de oração e reflexão com Deus. Não deixe de conferir. Que Deus continue te sustentando, guiando e renovando suas forças. Você não está sozinho. Ele sempre te segura. Até a próxima mensagem.